Meu nome é Otávio Lopes e há alguns anos eu era taxista. Como todos sabem, com o tempo foram surgindo outras plataformas de transporte e já não havia muito trabalho para nós. Mas naqueles anos em que fui taxista, vivi um acontecimento que até hoje me deixa muito abalado. Devo mencionar que foi algo paranormal, mas ao mesmo tempo, algo triste e verdadeiramente assustador. Naquela noite, eu tinha acabado de deixar uma cliente frequente em sua casa, que ficava em um assentamento a cerca de 30 minutos da cidade onde eu morava. Ela sempre me contratava porque já confiava em mim, e o pagamento era bom. Era quase meia-noite. Eu já estava voltando para a cidade, e as coisas por lá não estavam nada bem. Naquela época, a criminalidade estava no auge. Eu dirigia por um trecho de estrada muito escuro quando, de repente, vi alguém parado no mato à beira da estrada, fazendo sinal para que eu parasse. Eu parei, pois se tratava de um senhor que estava muito ferido e com as roupas rasgadas. Era óbvio que ele precisava de ajuda. Ele entrou no táxi e, antes que eu perguntasse o que tinha acontecido, ele me disse que precisávamos voltar para buscar seu filho que estava naquele mesmo caminho, mas mais adiante no matagal. A adrenalina foi tão intensa que nem sequer perguntei o que havia ocorrido. A primeira coisa que me veio à mente foi que talvez tivessem sofrido um acidente e que seu filho estivesse preso dentro do carro ou algo assim. Não pensei duas vezes e segui pelo caminho indicado pelo senhor, me sentindo dentro de um filme de corrida. Enquanto dirigia, perguntei o que tinha acontecido e se ele queria que eu chamasse os paramédicos ou a polícia, mas ele apenas dizia: "Por favor, busque meu filho." O caminho era horrível, pois só havia mato ao redor e uma escuridão imensa nos envolvia. Eu só enxergava até onde os faróis do táxi alcançavam. Não sei dizer quanto tempo dirigi por aquela trilha, mas foi um bom percurso e para mim pareceu uma eternidade. De repente vi um homem caído no chão e nisso fui obrigado a frear, pois quase o atropelei. Saí correndo do táxi para ajudá-lo. Era um jovem muito machucado e quase inconsciente. O ajudei a se levantar, embora ele quase não conseguisse andar. Ele mal conseguia falar, mas com as poucas forças que lhe restavam, pediu apenas que eu o tirasse dali. Coloquei o jovem no banco do passageiro e quando me virei para olhar o banco de trás, percebi que o senhor que havia entrado no meu táxi não estava mais lá. Tentei encontrá-lo, mas não havia sinal dele. Meu estômago começou a arder e eu só queria sair dali o mais rápido possível, mas não conseguia entender para onde aquele homem havia ido. O jovem me perguntou o que eu estava procurando e insistiu que precisávamos ir embora imediatamente. Eu respondi que, aparentemente, seu pai foi quem me alertou de que ele precisava de ajuda e que por isso eu tinha chegado até ali para resgatá-lo. "Como assim meu pai lhe disse isso? Como você sabia que era meu pai?" Eu descrevi o senhor e o que ele me havia dito. Quase imediatamente o jovem começou a chorar. Ele então me disse: "Vamos embora agora, meu pai não está mais vivo." Naquele momento eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas diante da insistência do jovem, acelerei e saí de lá. Minha mente estava a mil tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. Então perguntei o que havia acontecido e por que ele dizia que seu pai estava morto. Com muita dificuldade, ele me contou que ele e seu pai haviam sido sequestrados e mantidos reféns por uma semana em uma casa naquela região. Os criminosos mataram seu pai na frente dele. Ele viu seu pai morrer. Por algum motivo desconhecido, pouparam sua vida e o jogaram naquele matagal, no meio do nada. O jovem continuava chorando e repetindo entre soluços: "Meu pai me salvou. Meu pai me salvou." Ele repetia isso várias vezes, chorando sem parar. Eu não sabia o que fazer vendo ele completamente descontrolado. Perguntei se queria que eu chamasse a polícia, mas ele quase saltou do banco para dizer que não, que eles não fariam nada. Ele gritou que só queria chegar em casa para ver sua mãe e sua irmã. Então o levei até sua casa.
Ele também não permitiu que eu o levasse a um hospital. Disse que sua mãe saberia o que fazer e que só queria estar com ela. Por semanas e semanas fiquei pensando nisso, tentando encontrar uma explicação para o que aconteceu. Porém, não havia lógica ou explicação para isso, se quiserem ver por esse lado. Foi algo completamente paranormal. O pai daquele rapaz não descansaria até ver seu filho a salvo e de alguma forma me escolheu para ajudá-lo. Sei que aqueles que já passaram por experiências assim acreditarão em mim. Também sei que muitos não acreditarão, mas a verdade é que só se acredita nesse tipo de coisa quando se vive algo assim na própria pele. Digo isso porque antes eu era muito cético e incrédulo, mas esse acontecimento mudou completamente minha forma de ver o mundo. Oi, pessoal. Me chamo Marta e sempre me considerei uma pessoa que não se assusta com facilidade. Essa imagem de mim mesma mudou quando imigrei para os Estados Unidos e trabalhei no turno da noite no Hospital Glenwood, uma instalação de médio porte em uma cidade tranquila. O prédio em si tinha mais de um século de idade. As alas mais modernas foram adicionadas ao longo dos anos, mas a estrutura original ainda contava com corredores altos e arqueados, janelas estreitas e paredes que às vezes rangiam com o movimento da madeira envelhecida. Eu estava acostumada com as peculiaridades usuais do turno da noite. Às vezes, as luzes piscavam ou os corredores ficavam assustadoramente silenciosos. De vez em quando, os pacientes ficavam meio adormecidos, confusos ou ambos. Nada disso, no entanto, me preparou para o que aconteceu na ala pediátrica durante minhas últimas semanas lá. Fui designada para o turno noturno da ala pediátrica cerca de 8 meses antes desse incidente. Normalmente o setor era tranquilo nas últimas horas da noite. As crianças estavam dormindo e sendo vigiadas por pais preocupados, cochilando em suas cadeiras. A equipe mantinha as luzes baixas para preservar um ambiente de descanso. Um canto daquela ala havia sido interditado por meses, reservado para reformas que nunca pareciam terminar. Imagino que devia ser algo relacionado ao orçamento do hospital, ou talvez algo mais burocrático. Mas aquele lugar permaneceu fechado, em um estado de limbo. Consistia em 4 quartos antigos e um pequeno depósito. Tudo trancado atrás de um par de portas duplas que ninguém usava. De vez em quando eu via o pessoal da limpeza abrindo as portas para guardar equipamentos velhos. Mas, no geral, o espaço permanecia trancado e sem iluminação. Naquela terça-feira à noite eu estava fazendo anotações na estação de enfermagem por volta das 2 da manhã. Um colega meu, a quem chamarei de Oliver, estava na sala de descanso pegando um lanche. A ala estava silenciosa, exceto pelo bip suave dos monitores. Foi então que ouvi outro som, uma batida suave, porém insistente, nas portas duplas da ala interditada. Levantei a cabeça, certa de que devia ter ouvido errado, mas o som veio novamente, mais nítido desta vez. 3 batidas distintas. Quase nunca tínhamos motivo para ir até lá, e aquele setor deveria estar vazio. Então, qualquer barulho vindo de lá era surpreendente. Fiquei parada por um momento e depois caminhei até as portas, chamando pelo outro lado. Olá? Tem alguém aí? Ninguém me respondeu. A batida continuou, então tentei iluminar o vidro com uma lanterna, mas a escuridão do outro lado engoliu o feixe de luz. Um arrepio subiu pela minha nuca. Destranquei as portas e as abri levemente, chamando mais uma vez. O corredor tinha um cheiro de lugar fechado, porém era como se não tivesse sido aberto há anos. Não vi nenhum movimento, apenas um aglomerado de sombras, algo que me deixou assustada. Tranquei as portas novamente e voltei para a estação de enfermagem, decidindo que provavelmente era apenas algum ruído estranho do prédio se acomodando ou um carrinho solto dentro da ala. Essa era a explicação sensata. 15 minutos depois, Oliver voltou mastigando um pacote de salgadinhos.
Contei a ele o que tinha acontecido, esperando que ele ignorasse, mas em vez disso ele pareceu surpreso. Então admitiu que algumas noites antes tinha ouvido uma criança chorando atrás daquelas mesmas portas duplas, mas quando foi verificar, estava tudo vazio. Decidimos que, se acontecesse de novo, investigaríamos juntos, mas pelo resto da noite, nenhum outro som veio daquele corredor interditado. O próximo turno passou sem incidentes, assim como o seguinte. Na sexta-feira eu já tinha praticamente esquecido do ocorrido. Por volta das 3 da manhã daquela noite, saí da estação para fazer uma rápida ronda pelos quartos ocupados. Os pais dormiam, as crianças descansavam e os corredores estavam semi-iluminados. Tudo parecia normal. Ao terminar a inspeção, avistei Oliver no fim do corredor, me chamando com um olhar urgente. Quando cheguei perto, ele sussurrou que tinha ouvido risadinhas perto das portas duplas de novo e foi investigar. Dessa vez, as portas estavam destrancadas, mesmo ele tendo certeza de que as havia trancado uma hora antes. Lembro-me de engolir em seco. Nos olhamos como quem diz: vamos ter que conferir isso juntos, não é? Oliver empurrou as portas com cuidado e eu o segui, segurando a lanterna. O corredor à frente estava escuro e eu via poeira flutuando no feixe de luz. O ar estava frio o suficiente para me dar arrepios, ou talvez fosse só o ambiente. Avançamos, passando pelos 2 primeiros quartos vazios cujas paredes tinham papel de parede rasgado e janelas cobertas com fita adesiva. Quando Oliver iluminou o canto da sala, vislumbrei uma cadeira de rodas infantil. Não me lembrava de tê-la visto antes. O assento e o apoio de cabeça pareciam novos, completamente fora de lugar em meio ao abandono da ala. Então ouvi uma risada suave ecoando perto do depósito. Quase engasguei com minha própria respiração. "Quem está aí?" Oliver perguntou. Continuamos avançando. O corredor terminava em um pequeno nicho, onde carrinhos de armazenamento antigos estavam cobertos de poeira, mas não vi ninguém. A porta do armário estava entreaberta, e Oliver a abriu com cuidado. O armário era forrado com prateleiras de metal, repletas de caixas antigas de suprimentos. Nada parecia fora do lugar, exceto por um único sapato. Um sapatinho preto de boneca colocado bem no meio do chão. E assim como a cadeira de rodas, ele parecia novinho em folha. Oliver pegou o par de sapatos e o virou na mão. Então olhou para mim e franziu a testa. A etiqueta interna estava impecável, sem nenhum arranhão. Nós conhecíamos todas as crianças da ala pediátrica. Nenhuma delas havia perdido um sapato assim. De repente, um vento gelado passou por nós, gelado de um jeito impossível. Oliver se assustou e deixou o sapato cair. Naquele momento eu já estava enjoado. Nós dois recuamos e decidimos que tínhamos terminado. Trancamos o pequeno espaço e saímos daquele corredor, trancando as portas 2 vezes. Resolveríamos isso pela manhã, avisando a equipe de manutenção de que algo estava estranho lá atrás. Mais tarde naquela noite, já na cama, fiquei acordada um pouco mais, pensando sobre o que aconteceu. Minha mente racional insistia que devíamos ter esbarrado em equipamentos antigos ou itens esquecidos pela equipe de limpeza. Talvez uma cadeira de rodas extraviada ou algo assim. Mas aquela risada, o calafrio e o sapato sugeriam outra coisa. Algo que não se alinhava com nenhuma explicação lógica dentro da rotina de um hospital. Nas noites seguintes, Oliver e eu evitamos aquela parte do hospital. Ainda ouvimos passos e até risadas em certo momento. Então nos mantivemos afastados. Focamos em nossas responsabilidades com os pacientes, na esperança de que, se ignorássemos aquilo, nos deixaria em paz. Aparentemente não era assim que funcionava. Em vez disso, as coisas começaram a piorar. Certa noite, os monitores da ala pediátrica começaram a piscar. Os aparelhos exibiam dados bizarros ou reiniciavam abruptamente para as configurações de fábrica. A equipe passou horas recalibrando tudo. Isso era um hospital,
Esse tipo de falha não podia acontecer, porque poderia se tornar perigoso. O suporte técnico alegou que a fiação antiga do hospital estava causando surtos elétricos, mas entre mim e Oliver, ele tinha uma explicação mais paranormal para o que estava acontecendo. Na noite seguinte, um pai de um menino com apendicite me perguntou se guardávamos bolas de brinquedo no corredor, porque ele viu uma pequena bola rolando sozinha em frente à sua porta. Respondi que não. As crianças normalmente não tinham brinquedos soltos nos corredores. Ele pareceu assustado. Finalmente, Oliver e eu decidimos voltar lá, mas desta vez de forma mais meticulosa. Então, em um sábado, depois que a administração ignorou nossos pedidos de manutenção alegando que não era prioridade, voltamos. Nosso plano era inspecionar rapidamente cada quarto vazio do corredor fechado, documentar qualquer coisa incomum e sair. Se encontrássemos sinais de invasores ou animais, mostraríamos as evidências para a administração do hospital. Se encontrássemos outra coisa, bem, lidaríamos com isso na hora. Pouco depois da meia-noite, fizemos nossa movimentação. A ala estava silenciosa. Nossos poucos pacientes estavam estáveis e o médico de plantão dormia em seu escritório. Fomos até as portas duplas e, para nosso desânimo, descobrimos que estavam destrancadas novamente. O corredor estava fracamente iluminado pelas luzes de emergência, o que nos dava um pouco de visibilidade. No primeiro quarto havia macas velhas, uma luminária quebrada, tinta descascando, sem sinais de pegadas ou presença recente de pessoas. No segundo quarto vimos uma estrutura de cama enferrujada, uma barra de cortina caída no chão e manchas nas paredes que podiam ser infiltração. Até então nada muito anormal, eu supus. Quando chegamos ao terceiro quarto, Oliver congelou. Olhei por cima do ombro dele e vi algo. Refletindo a luz forte da lanterna, lá estava de novo a cadeira de rodas infantil. Ela agora estava no centro do quarto e um redemoinho de poeira pairava ao redor dela, o suficiente para me fazer pensar que alguém havia se movido por ali há poucos instantes. Entrei no quarto. O assento de vinil da cadeira tinha uma almofada, e sobre essa almofada estava o sapato desaparecido. Quase deixei a lanterna cair. Não foi ali que havíamos deixado o sapato. Ouvi Oliver murmurar. Então ouvimos um ruído de arranhões e percebemos que vinha da parede do fundo. Soava como unhas raspando contra a madeira exposta. Oliver apontou a luz e eu juro que vi algo se movendo atrás de um canto, rápido demais para discernir claramente, mas definitivamente pequeno e encurvado. A coisa desapareceu rapidamente pela porta do quarto seguinte. Instintivamente gritamos, "Ei!" e corremos atrás. O quarto 4 era o mais escuro, com uma grande janela tapada com tábuas. Assim que entramos, a lanterna piscou e apagou completamente. Lembro dele resmungando algo sobre as pilhas serem novas, então agora só tínhamos a minha. Examinamos o ambiente. Havia um suporte de soro abandonado tombado de lado e uma única pintura pendurada na parede, uma aquarela infantil de um campo florido. A coisa que vimos antes não estava mais lá. Por um momento juro que ouvi risadinhas novamente, se é que estavam mesmo lá. Apesar do silêncio e da aparente calmaria, a sensação de uma presença ali era esmagadora. Depois de alguns segundos, fui até a pintura para pegá-la, mas Oliver disse, "Acho melhor irmos embora." Ele estava abalado, então não discuti com ele. Saímos do quarto às pressas, atravessamos o corredor, passamos pela cadeira de rodas e pelo sapato e saímos pelas portas duplas. Oliver as trancou novamente, então corremos de volta para a estação de enfermagem. No dia seguinte, relatamos oficialmente o que havíamos presenciado. Possível presença de invasores, preocupações com segurança e ruídos estranhos. Mas não mencionamos nada sobrenatural, apenas fatos objetivos. Alguns dias depois, soubemos que uma equipe havia sido designada para limpar aquela ala de uma vez por todas. Oliver e eu achamos que aquilo seria o fim da história.
Na semana seguinte, fui transferida para outra unidade, então nunca vi o desfecho com meus próprios olhos. Mas um mês depois, Oliver me mandou uma mensagem no Orkut dizendo: esvaziaram o corredor, encontraram equipamentos antigos aleatórios e a manutenção lacrou tudo de vez. Mas às vezes, juro que ainda ouço uma risadas. Pouco tempo depois, deixei o hospital para sempre e fui trabalhar em outro lugar. Não vou dizer que sei exatamente o que estava acontecendo naquele hospital, mas acredito plenamente que não era apenas fiação defeituosa. Acho que havia ou há algum tipo de entidade lá. Não sou o melhor contador de histórias, então tenham paciência comigo. Essa história é sobre uma sequência de eventos que me levou a acreditar que meu pastor alemão de 18 meses é um cão do inferno. Eu sei que cão do inferno soa muito ameaçador e, para ser honesto, Beto é um ótimo cachorro e eu o amo demais. Não acredito que ele tenha más intenções em relação a mim, mesmo que ele possa ser algum tipo de entidade paranormal. Tudo começou na primeira semana em que o adotei. Lembro que cheguei do trabalho, tomei um banho e simplesmente desmaiei na minha cama de cansaço. Acordei mais tarde, por volta das 4 da manhã, e vi Beto sentado ao meu lado. Normal, certo? Seria se não fosse pelo fato de que juro que seus olhos estavam brilhando com um tom vermelho estranho, e seu corpo parecia quase esfumaçado e fantasmagórico. Novamente peço desculpas por não ser muito descritivo. Estou fazendo o meu melhor. Ele ficou parado em silêncio e eu realmente pensei que estava passando por um episódio de paralisia do sono ou algo assim. Lembro que ele apenas me encarou nessa forma por cerca de 5 minutos, antes de se levantar e ir para outro cômodo. Durante esse encontro, eu também não conseguia me mexer nem falar, o que me levou a acreditar que fosse apenas paralisia do sono. Além disso, já acordei várias vezes com barulhos altos e sons de passos nos poucos meses em que tive Beto. Ele também é um cachorro muito quieto, o que é um pouco incomum para sua raça. Talvez a coisa mais estranha que aconteceu foi com uma foto que tenho no balcão, onde meu avô e minha avó estão me segurando quando eu era bebê. Por várias semanas, Beto simplesmente se sentava e ficava encarando essa foto por horas a fio. Mesmo quando eu tentava brincar com ele ou atraí-lo com petiscos, ele apenas ficava lá, olhando para a foto. Depois recebi a notícia de que meu avô havia falecido de câncer. Foi então que Beto parou de encarar a foto. O pelo dele é completamente preto, e no folclore, cães do inferno geralmente aparecem como cães totalmente negros. Li que cães do inferno guardam portões para lugares como o submundo, então seria coincidência que meu cachorro, que presumo ser um cão do inferno, tenha a aparência de um pastor alemão, uma das raças de cães de guarda mais conhecidas? Outros cães também tendem a evitar Beto, e ele não brinca muito com os outros cães no parque. Ele geralmente fica sozinho. Felizmente, ele nunca brigou com nenhum outro cachorro. Beto também prefere ficar ao ar livre em vez de dentro de casa, e às vezes eu o pego olhando para o céu sem se mover. Quase me esqueci de mencionar. O lugar de adoção me disse que o encontraram depois que vários seguranças de um cemitério relataram um grande cachorro preto andando por lá, sem conseguir pegá-lo. No folclore, cães do inferno costumam rondar cemitérios e lugares onde pessoas faleceram. Resumindo, sei que essa história, se é que posso chamá-la assim, não é tão assustadora quanto muitas outras por aí. E não sei com certeza se ele é um cão do inferno, mas muitos indícios apontam para isso. Sempre fui fã de isolamento, mas morar sozinho em uma casa perto da borda da floresta do Alasca era um novo nível de solidão. Meu vizinho mais próximo, Thomas, morava a cerca de 5 minutos a pé pela estrada. A casa dele era a única outra em quilômetros de distância. Eu me mudei para cá porque precisava de paz. Este era o lugar perfeito. Florestas densas cercavam a área, e o silêncio à noite era quase ensurdecedor.
Aquele tipo de silêncio que faz você se sentir como se fosse a última pessoa na Terra. Thomas foi amigável desde o início. Ele era um pouco mais velho que eu, talvez com seus 50 e poucos anos, mas sempre gentil. Ele me ajudou a me mudar, deu dicas sobre como viver na natureza e até trouxe pão caseiro algumas vezes. Eu achava que não poderia ter pedido um vizinho melhor. Certa noite, eu estava sentado no sofá, assistindo a um filme. O vento uivava lá fora, fazendo as árvores se dobrarem. Eu tinha acendido a lareira, tentando afastar o frio do inverno no Alasca. Eu estava começando a me envolver no filme quando ouvi uma batida na porta. Não estava esperando ninguém, então isso me assustou. Fui até a porta e espreitei pelo olho mágico. Para minha surpresa, era Thomas. Abri a porta e ele me deu um sorriso estranho. Oi, Thomas. O que está acontecendo? Perguntei, abrindo espaço para ele entrar. O vento estava forte e eu não queria deixar a porta aberta por muito tempo. Ele hesitou por um segundo antes de entrar. Vi alguém perto da sua casa, disse ele com a voz baixa. Estavam circulando o lugar. Achei que deveria vir te avisar. Um frio percorreu meu estômago. Aqui, com mais ninguém por perto, a ideia de um estranho rondando lá fora não era exatamente o que eu queria. Obrigado por me avisar. Respondi, trancando a porta atrás dele. Você conseguiu ver direito quem era? Não, está muito escuro, mas quem quer que fosse não pertence a este lugar. Agradeci novamente e após alguns minutos de conversa fiada, ele foi embora. Tranquei a porta, certificando-me de verificar as janelas também. Tudo parecia seguro. Mesmo assim, a ideia de alguém circulando minha casa continuava me incomodando. Verifiquei a porta dos fundos de novo, só por precaução. Eventualmente fui para a cama. Tentei afastar o desconforto e dormir, mas não foi fácil. O vento lá fora não havia parado, e cada pequeno estalo da casa parecia mais alto do que o normal. Eu devo ter cochilado por um momento, porque a próxima coisa de que me lembro é de acordar com o som de alguém falando lá fora. No começo pensei que estava sonhando, mas as vozes eram reais. Levantei-me, sonolento e confuso, e fui até a janela. Estava aberta apenas uma fresta, deixando entrar uma brisa gelada. Quando olhei para fora, meu coração disparou. Thomas estava lá, bem ao lado da casa, e ele não estava sozinho. Um homem que eu não reconhecia estava com ele, de costas para mim. Eles estavam conversando, mas eu não conseguia entender o que diziam. Fiquei olhando para eles por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez Thomas tivesse saído para procurar o cara que ele tinha visto mais cedo. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que estava pensando demais. Talvez eles tivessem pego o estranho e agora estava tudo bem. Ainda assim, algo parecia errado. Fechei a janela e me enrolei de volta na cama, puxando os cobertores até o queixo. Tentei voltar a dormir, dizendo a mim mesmo que não era nada. Então eu ouvi um barulho alto vindo de baixo. Senti meu estômago afundar. Sentei-me na cama com o coração disparado, ouvindo qualquer outro som. Era o som de vidro se quebrando. Parecia vir da janela da minha sala de estar. Não havia como confundir. Minha mente entrou em pânico. Alguém estava invadindo? Corri para a janela do quarto e olhei novamente. Thomas ainda estava lá, mas o homem com quem ele estava não. Ele não se mexeu, não reagiu ao barulho. Apenas ficou lá, olhando para a minha casa. Algo estava terrivelmente errado. Peguei meu telefone e tranquei a porta do quarto. Minhas mãos tremiam enquanto discava para a polícia. Tentei manter a voz firme enquanto contava à operadora o que tinha acontecido. Eles me garantiram que os policiais estavam a caminho. Fiquei no meu quarto, com o coração acelerado, ouvindo por mais sons vindos de baixo. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o som das sirenes à distância. A polícia chegou rapidamente e após alguns minutos tensos, eles encontraram o invasor.
Ele havia entrado pela janela da sala, mas ainda não tinha subido as escadas. Isso não foi o fim da história. Depois de me questionar e investigar a área, a polícia descobriu algo perturbador. O homem que havia invadido minha casa não era um estranho qualquer. Ele era alguém com quem Thomas estava em contato há meses. Encontraram mensagens entre eles, planejando algo que não desejo mencionar. Thomas não era o vizinho gentil que eu pensava que fosse. Ele estava me observando e naquela noite algo doentio era para ter acontecido. A polícia prendeu Thomas e eu nunca mais o vi. A trabalho me mudei para Nova York, longe do isolamento do Alasca, mas ainda me lembro daquela noite. Eu costumava viver na cidade, pois o estilo de vida urbano era, honestamente, o que sempre imaginei para mim. Não vou entrar em detalhes, mas depois de uma experiência extremamente traumática, eu não conseguia suportar nem os menores ruídos. Comecei a odiar barulho em geral e depois disso meu psiquiatra me disse que eu havia desenvolvido um caso raro de fonofobia. Sabe aquela sensação de formigamento que você sente quando seu pé adormece? Eu sentia algo assim, mas no meu peito, como se meu corpo estivesse se preparando para algo que nunca acontecia. Cada buzina de carro ou porta batendo parecia um choque direto nos meus nervos. Eu não podia continuar vivendo assim. Então, há cerca de 3 anos, encontrei uma cabana escondida no meio da Cordilheira dos Andes. Não quero dizer exatamente onde fica, por razões que você logo entenderá. Parecia perfeita, com poucos vizinhos, sem trânsito e quase sem sinal de celular. Mas o que realmente me convenceu foi a falta de barulho. Era só eu, a paz e o silêncio. Pela primeira vez em meses, achei que talvez pudesse me sentir seguro. A própria cabana era pequena, mas aconchegante. Para ser justo, era exatamente o que o anúncio prometia. Dava para perceber que tinha sido construída para durar, com vigas de madeira grossas e uma lareira de pedra resistente. Cheirava a pinho e livros velhos quando entrei pela primeira vez. Sabe aquele cheiro terroso que chega a ser reconfortante? Pense em uma daquelas pousadas rústicas de estilo chalé, para quem já foi esquiar antes. O vizinho mais próximo morava a cerca de 10 minutos a pé por uma trilha estreita de terra, mas eu não o conheci imediatamente. Nos primeiros dias apenas aproveitei o silêncio. Eu acordava com o som dos pássaros em vez de sirenes, e à noite a única coisa que eu via era o vento soprando entre as árvores. Era como se o mundo inteiro tivesse apertado o botão de pausa e eu finalmente pudesse respirar. Eu fazia todo o meu trabalho pelo notebook, então realmente não havia necessidade de me conectar com o mundo exterior além disso. Cerca de uma semana depois de me mudar, houve uma batida na porta. A cabana obviamente não tinha campainha, então eu teria que me acostumar com essas batidas. Abri a porta, esperando que fosse meu vizinho, e era. Pensava que ele era um homem, mas na verdade era uma mulher moderadamente idosa, carregando uma cesta de conservas, como se tivesse saído diretamente de um filme do Hallmark. Ela se apresentou como Michelle e disse que morava a cerca de 10 minutos pela trilha, o que não parecia longe, até você levar em conta o quão densa era a floresta. Quero dizer, dava para se perder lá dentro só procurando lenha. Ela estava na casa dos 60 e poucos anos, com um cabelo grisalho estranhamente longos e olhos azuis penetrantes, que davam a sensação de que ela podia enxergar através de você. Ela não era exatamente rude, mas como uma pessoa direta. Ela me deu as boas-vindas e estendeu a cesta na minha direção, como se esperasse que eu a pegasse. Eu realmente não tinha muita escolha. Ela praticamente enfiou a cesta na minha cara. Sei que parece um gesto hospitaleiro, mas o jeito dela parecia um pouco estranho. Peguei a cesta impulsivamente, mas admito que nunca tinha sido tratado assim por um vizinho antes. Não era nada demais, mas também não era algo com que eu estivesse acostumado. Agradeci enquanto pegava a cesta e ela me olhou como se esperasse que eu dissesse algo mais.
Para ser honesto, eu não sabia o que mais dizer, então apenas sorri. Ela continuou me encarando de maneira estranha, o que confirmou minha suspeita de que essa mulher não interagia muito com outras pessoas. Eventualmente ela falou, e essas foram as palavras exatas dela, que nunca esquecerei. Mantenha sempre suas lamparinas cheias, suas janelas bem fechadas e sua mente mais afiada que seu machado. Não era algo que uma pessoa normal diria a outra. Era como se ela estivesse recitando um conjunto de regras. Para falar a verdade, parecia mais um aviso do que um conselho. Assenti, sorri e me virei para voltar para dentro. Depois de fechar a porta, fiquei ali parado em silêncio, esperando ouvir seus passos se afastando. Ela não se afastou por cerca de 40 segundos, o que provavelmente foi a parte mais estranha de toda a interação. Apesar da vibe esquisita, eu realmente apreciei a gentileza dela. Ela parecia reservada, mas não hostil. O tipo de pessoa que ajudaria se você pedisse, mas que não se esforçaria para se intrometer. Disse a mim mesmo que era bom saber que havia alguém por perto, mesmo que eu não planejasse precisar dela. Eu nem me dei ao trabalho de olhar dentro da cesta. Apenas a coloquei na sala de estar e esqueci dela. Houve uma tempestade naquela noite, o que é extremamente raro pelo que sei, mas acontece. Acendi algumas velas e me encolhi no sofá com um livro, tentando ignorar o fato de que a energia piscava a cada poucos minutos. Alguns de vocês podem achar esse tipo de isolamento assustador, mas eu realmente adorava. Por alguma razão, minha mente não ficava assustada com os sons naturais da tempestade. Na verdade, foi especificamente essa tempestade que me deu essa percepção. Eu escutava atentamente tudo lá fora e era, ouso dizer, reconfortante. Mas é claro, aquela sensação de paz não durou. Algumas horas depois do início da tempestade, houve uma batida na porta que quase me fez pular da pele. Digo batida, mas era mais um soque. Era alto e definitivamente não natural, como se quem quer que fosse não se importasse com o fato de estar chovendo a cântaros lá fora. Meu coração começou a disparar e eu senti aquela horrível sensação de formigamento no peito. Depois de hesitar por alguns segundos, peguei uma lanterna e fui ver quem era. Olhei pelo pequeno vidro na lateral da porta. Era Michelle, completamente encharcada e segurando uma lanterna. Abri a porta e ela falou antes mesmo que eu tivesse chance de cumprimentá-la. Ela soltou de imediato que viu alguém perto da minha pilha de lenha e que eu precisava saber disso. Eu estava completamente confuso, mas as palavras dela eram extremamente preocupantes e isso se tornou minha prioridade. Saí, iluminando a chuva com minha lanterna, mas não conseguia ver nada além de árvores. Perguntei se ela tinha certeza e ela confirmou com um aceno. Seus olhos continuavam se voltando para a floresta, como se ela esperasse que alguém surgisse de lá a qualquer momento. Toda a situação era muito assustadora, mas continuei olhando ao redor. Bom, olhei por alguns minutos, mas não havia muito que eu pudesse distinguir no meio da escuridão e do caos da tempestade. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ela me disse para ter cuidado e começou a se afastar sem esperar por uma resposta. Observei enquanto ela seguia pelo caminho de volta à sua cabana, aparentemente pouco se lixando para a chuva. Fiquei ali até que o brilho da lanterna desaparecesse de vista e então voltei para dentro. No exato momento em que fechei a porta, percebi que a história dela estava cheia de inconsistências. Como ela poderia ter visto alguém perto da minha pilha de lenha se sua casa ficava a 10 minutos dali? Ela já devia estar na minha propriedade desde o começo. Por que diabos ela estaria bisbilhotando minha cabana no meio de uma tempestade? Algo nisso não me parecia certo, mas ir até a casa dela no meio da tempestade era a última coisa que eu faria nesse mundo. Ainda assim, eu precisava fazer alguma coisa. Tranquei a cabana o melhor que pude e me sentei no meu quarto, ouvindo. A tempestade começou a diminuir depois de um tempo, mas eu ainda estava muito inquieto.
Algumas horas se passaram sem incidentes, então decidi que provavelmente era seguro dormir. Não me lembro exatamente que horas eram, mas em algum momento depois da meia-noite, acordei com o som de um galho se quebrando bem do lado de fora da minha janela. Tenho o sono muito leve, então tinha certeza absoluta de que era um galho se quebrando e não outra coisa. Fiquei paralisado por alguns segundos ouvindo. Eventualmente me arrastei até a janela, meio que torcendo para não ver nada. A princípio não vi nada, mas então a avistei Michelle. Ela estava parada na borda da floresta, com o corpo virado para longe da minha casa. Eu sabia que era ela por causa do seu cabelo longo. Tentei distinguir mais alguma coisa, mas como a única luz disponível era a do luar, foi inútil. Vi que ela começou a se virar, então me abaixei rapidamente sob a janela, antes que ela me pegasse olhando. Fiquei agachado ali pelo que pareceu uma eternidade, e quando finalmente reuni coragem para olhar de novo, ela tinha sumido. Eu genuinamente não sabia o que fazer. Não a considerava exatamente perigosa, apenas estranha, mas naquele momento comecei a repensar isso. Nada fazia sentido. Por que ela tentaria me alertar mais cedo se fosse ela mesma quem estava rondando minha casa? Não consegui dormir por horas e decidi que ficaria acordado até o amanhecer. Algumas horas se passaram e eu comecei a ficar mega cansado. Quando finalmente comecei a baixar a guarda, houve uma batida na porta. Não era como as pancadas de antes, era um som até meio suave. Mesmo assim, não me levantei sob nenhuma circunstância. A sensação de formigamento voltou enquanto eu me aproximava silenciosamente da porta. Dei uma olhada discreta pelo vidro e congelei. Não era Michelle. Era um cara muito alto, careca e com uma barba espessa. Tive que lutar contra cada instinto do meu corpo para não entrar em completo pânico. A situação instantaneamente passou de um nível 5 para um 10. O mais silenciosamente possível, recuei até o banheiro, tranquei a porta e liguei para a guarda local. Enquanto falava com a atendente, comecei a ouvir pancadas na porta da frente, como se alguém estivesse batendo nela repetidamente com um objeto pesado. A operadora me disse que a ajuda estava a caminho e instruiu a não desligar. Eu estava mais aterrorizado do que jamais estive em toda a minha vida. Eventualmente a porta da frente cedeu e ouvi um estrondo quando ela se abriu violentamente. Eu genuinamente achei que iria morrer. Aquele homem, fosse ele quem fosse, começou a destruir coisas dentro da minha cabana. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som de vidro quebrando e madeira estilhaçando. Não me atrevi a fazer um som sequer. Por sorte, ele não pareceu me procurar, porque nunca ouvi seus passos saindo da sala de estar. Eventualmente, os barulhos pararam e, de repente, eu estava mergulhado em um silêncio total. Durante todo esse tempo, eu estava lutando contra um ataque de pânico. Para minha surpresa, os guardas locais realmente chegaram rápido, mas não há tempo de pegar aquele cara no flagra. Supliquei para que os guardas me ajudassem, mas eles foram completamente inúteis. Eles fizeram uma busca ridícula ao redor da propriedade, mas foi só isso. Nem sequer concordaram em vasculhar a floresta, dizendo que era muito densa e que dificilmente encontrariam alguém lá. Pedi desesperadamente que pelo menos me acompanhassem até a casa da Michelle, e nisso eles concordaram. Quando chegamos à propriedade dela, meu queixo caiu. A cabana inteira estava abandonada. Os policiais confirmaram isso e disseram que ninguém morava lá havia décadas. Disse a eles que precisavam vasculhá-la em busca de invasores, mas eles responderam que não havia motivo para isso. Disseram que não havia sinais claros de ocupação e que seria uma perda de tempo. Quase perdi a cabeça quando ouvi isso. Tentei argumentar, mas eles basicamente me disseram que morar por ali era um risco que eu escolhi correr e que não era problema deles. Depois disso, eles foram embora, o que me deixou furioso. Obviamente, me mudei daquela cabana,
mas não antes de passar mais uma noite lá. Foi horrível, mas consegui sobreviver sem que nada acontecesse. Minha vida tem sido boa desde então, mas ainda penso constantemente nessa experiência. Alguns dos meus amigos mais supersticiosos teorizam que Michelle era, na verdade, um espírito tentando me proteger e que estava apenas cuidando da minha propriedade por algum motivo. Não acredito no paranormal, então acho que é muito mais provável que ela e aquele cara estivessem vivendo naquela cabana abandonada. Ainda assim, não entendo por que decidiram me atacar ou por que Michelle se deu ao trabalho de me alertar se o plano era invadir minha casa. Acho que nunca vou saber.